seja muito bem-vindo ao Descomplicando a Contabilidade, o podcast que veio para traduzir números, leis e assuntos que aparentemente são mais difíceis, mais complexos. Nós estamos aqui para descomplicar o mundo da contabilidade. E o tema de hoje está em todo lugar, mas ainda confunde muita gente: a reforma tributária. Então, já se acomode aí e vem com a gente. E para descomplicar esse assunto, eu já estou aqui com a Milene Santos, que é contadora há mais de 25 anos e especialista em pequenas e médias empresas e em BPO financeiro. Milene, mais uma vez, seja muito bem-vinda ao Estúdio Comunicafé. Muito obrigada, Camila. É um prazer estar aqui mais uma vez com você. Milene, vamos juntas então aí ajudar quem está nos ouvindo a entender o que realmente importa. Então, para a gente começar, eu queria saber de você, antes da gente falar da reforma em si, por que o sistema tributário brasileiro, ele sempre foi considerado ali tão complexo para quem empreende? Boa pergunta, Camila. Para começar, nós temos muitas leis em muitas esferas. Então, a gente tem tributos federais, tributos estaduais e tributos municipais. Nós temos mais de 5.000 municípios no Brasil e cada um, por exemplo, tem a sua legislação própria do ISS. Então, imagina que grande sopa de letrinhas, que grande salada é o nosso sistema tributário, né? É verdade. Então, antes de entrar na reforma, mas já dando um spoiler, a reforma tributária pretende simplificar, diminuir essa tão vasta variedade, né, de regras tributárias que a gente tem no Brasil. Sim, e muitos impostos que a gente paga também, né, Milene? E quando a gente fala em reforma tributária, qual que é o principal problema que ela tenta corrigir do modelo atual? Em primeiro lugar, o que ela promete é simplificar. E também trazer uma transparência para o contribuinte que hoje a gente não tem. Quando a gente paga hoje, o consumidor final hoje, quando compra um bem, uma mercadoria, ele não tem ali clareza de quanto ele está pagando de impostos. Com a reforma tributária, esses impostos eles vão ser bem destacados e bem demonstrados. A gente vai saber exatamente quanto a gente está pagando pelo bem e quanto está pagando de impostos, de tributos sobre aquela aquisição. Está se tornando um processo mais transparente, a gente pode dizer assim? Sim, mais transparente. Muito bom. E o que muda com a substituição de impostos como PIS, CONFIS, ICMS, ISS, que agora vai ser pelo CBS e IBS? E o que são esses impostos? Nós vamos ter o IVA. O IVA é o Imposto sobre Valor Agregado. Isso já é praticado em vários lugares do mundo. E aqui no Brasil a gente vai adotar esse IVA também. E o que o IVA de que o IVA é composto? Do CBS e IBS. O CBS ele vai substituir parte dos impostos federais, que seriam o PIS, a COFINS e o IPI. E já o IBS vai substituir o ICMS e o ISS. Sim. Então, a gente está trocando ali 1, 2, 3, 4 impostos por 2. Exatamente. Sendo que, na parte dos impostos federais e municipais, que é ICMS e ISS, essa questão que a gente falou lá no começo. Cada estado e cada município legisla dentro da sua própria esfera, cria uma regra, uma lei, para se beneficiar ou para criar uma guerra fiscal entre os estados. E o IBS vai chegar para minimizar ou diminuir ou extinguir essa guerra e essa diferenciação entre município, entre estado, vai criar uma regra geral, digamos assim. E diminuindo essa quantidade de impostos que a gente paga, naturalmente vai diminuir também a quantia? Não. Não vai. Não.
Depois a gente seria vai bom demais para ser verdade. Eu acho que a gente ainda vai conversar sobre a alíquota durante a nossa conversa, mas eu posso te falar de antemão que 93%, isso é um estudo, que 93% das empresas, se não se prepararem, vão pagar mais impostos do que pagam hoje. Olha. Então, existe todo um mecanismo de controle e de preparação para que essas empresas possam pagar menos impostos. Então, aquelas que querem estar dentro dos 7%, que vão pagar menos impostos, que vão fazer um planejamento tributário para se enquadrar num regime menor, tem que começar agora. Tem que começar a olhar para os números, para os tributos atuais, para a parte financeira, que vai ser super importante para se preparar para essa reforma. O que seria mais importante hoje, aquele empreendedor, aquela empresária, olhar agora para o negócio dela? Eu diria que é olhar para o fluxo de caixa. Porque a maioria dos empreendedores trabalham com um fluxo de caixa muito apertado. Ou seja, vende hoje para pagar a conta de amanhã, e com a reforma isso vai ficar um pouco complicado. Eu vou tentar explicar e simplificar da melhor forma possível para que essas pessoas que estão nos assistindo entendam e se preparem. Não é uma situação de desespero que todo mundo tem que sair correndo. A reforma tributária ela vai acontecer de maneira gradual. Ela não vai ser implantada do dia para a noite. Tem muita gente aí já falando um monte de coisas e meio que trazendo um alvoroço que não é necessário. Mas a gente tem aí os próximos 5 anos, principalmente para os pequenos e médios, para se preparar para isso. E quando que essas mudanças começam a valer mesmo? Só daqui a 5 anos ou já vai começar a valer? Não, na verdade é um processo gradual, como eu falei, e começa em 2026. 2026 1º de janeiro de 2026 já tem reforma tributária aí sendo implantada. E se a gente for falar de reforma da renda, já começa agora em 2025. Recentemente, agora no final de novembro, saiu a reforma da renda, que muda todo o jogo das pessoas físicas, que são sócias de empresas, recebem dividendos, aqueles que recebem remunerações acima de 50 mil vão ser atingidos, 50 mil mensal. Sim. Isso não é só sobre distribuição de lucros, mas sobre renda geral. Então, acendeu um alerta muito grande em empresários de médio para grande porte. Sim. Quando a gente fala de empresas que têm um faturamento consistente, uma retirada de 50 mil de lucros para o empresário não é tanto dinheiro assim. Somando com as outras rendas, né, com rendimento de aluguéis, por exemplo, aplicações financeiras, não é uma coisa tão exorbitante assim. É verdade. Então já começa a valer, teoricamente, a partir do ano que vem, de 2026, janeiro de 2026 já está valendo, mas a pessoa ainda tem ali 5 anos para se adequar? É mais ou menos isso? Mais ou menos isso. A extinção dos impostos atuais e a implantação dos novos impostos, ela vai acontecer de maneira gradual. Então, vai morrendo um pouquinho a cada ano o imposto atual, o PIS, a COFINS, o ICMS e o ISS, e vai se implantando percentuais desses novos impostos aos poucos, de maneira que em 2033 todos esses impostos estão totalmente extintos. Entendi. Então ainda tem aí um tempinho para se readequar, mas é preciso ficar atento. É preciso ficar Como você falou, é uma transição, né? É um processo, mas já é bom começar a se adequar logo. O empresário que ignorar isso pode ser aquele empresário que vai quebrar. Ou que vai pagar mais impostos, né? E aí, pagando mais impostos, acaba quebrando. É verdade. Faz total sentido, Milene. E falando agora da alíquota, que assusta realmente muita gente. O que é empresário? O empresário ele precisa entender sobre alíquota padrão, alíquotas reduzidas e a cesta básica. Hoje se fala em 28% de alíquota do IVA, que é o CBS e IBS, né? Vai ser uma alíquota
compartilhada entre esses dois impostos de 28%. Hoje a gente paga de ICMS aqui no Distrito Federal em vários estados 20%. Então, vai ser um aumento geral. Normalmente, quem é que paga a conta final do imposto? É o consumidor, né? Sim. Então, eu prevejo aí um aumento geral de preços, tanto em produtos quanto em serviços. Em contrapartida, a gente vai ter um sistema de créditos desses impostos que vai ser implantado, que é um sistema de crédito que hoje só existe para as empresas do lucro real. Vai ser um sistema que vai oferecer essa oportunidade para todas as empresas, né? Porque o sistema hoje por exemplo, de PIS/COFINS não cumulativo, sem entrar muito na técnica da questão, porque a gente quer aqui simplificar. Sim, com certeza. Mas você hoje, estando no lucro real, você consegue aproveitar os créditos das entradas, as compras que você faz para revenda, você aproveita esses créditos e diminui do imposto a pagar. Com o advento aí da reforma tributária, todo mundo vai ter essa oportunidade. Então não precisa se assustar, né? Não, mas precisa se preparar. Com certeza. Você vai precisar olhar, por exemplo, para o seu fornecedor. Porque se o seu fornecedor não for adimplente, por exemplo, ou ele não te oferecer um documento fiscal idôneo, você não consegue aproveitar esse crédito. Por isso é que a gente costuma dizer que a reforma tributária ela é muito mais financeira até do que tributária. Porque ela vai olhar muito para o financeiro, de quem você está comprando, para quem você está vendendo, vai exigir uma análise geral. Sim, uma análise mais detalhada, você olhar de repente para quem você não estava olhando ainda, né, nesse jogo e começar a prestar mais atenção de fato. E para quem está no Simples Nacional, o que realmente muda? Dá para dizer que o Simples ele continua simples? Na lei diz que as empresas optantes pelo Simples podem continuar optando pelo Simples e nada vai mudar. Só que na prática é bastante complexo isso aí, essa análise. Porque, por exemplo, eu falei de crédito amplo, como é citado na lei. Uhum. O crédito que antes existia para um segmento de tributação, hoje, com a reforma tributária, ele vai poder ser amplo. E o que acontece? Eu sou uma empresa do Simples Nacional e eu opto por continuar no Simples. Mas eu forneço para uma empresa maior, vamos usar como exemplo uma montadora de carros que compra de um empreendedor menor uma peça qualquer. Sim. Se eu sou do Simples Nacional e eu não ofereço crédito, a tendência é que esse meu cliente busque um outro fornecedor que vá oferecer crédito, né? Porque no final da apuração do imposto é muito mais vantajoso para quem é do regime normal e aproveita os créditos, comprar de alguém que também oferece crédito. Sim. Então, muitas empresas vão optar por desenquadrar do Simples Nacional, e aí a gente tem que olhar para os dois lados, tem que olhar de quem a gente compra e para quem a gente vende, e aí eu insisto, é uma questão muito mais ampla do que só tributária, e tem também a possibilidade da empresa continuar no Simples para os demais tributos, porque eu não falei uma coisa importante. Esses impostos que vão ser substituídos são os impostos sobre o faturamento. Uhum. Os impostos sobre o lucro, que seria o imposto de renda e a contribuição social, eles não vão mudar. Perfeito. Eles continuam lá. Então, eu posso optar pelo Simples para esses tributos. Entendi. E fazer uma opção de regime normal para o CDS e IBS. Então, já facilitou mais a vida do empresário. Facilita para aqueles que vão analisar a sua cadeia de produção, de produtos e serviços, de compra e venda, de uma maneira ampla. Sim, com certeza. Por isso, vão precisar assim, de acompanhamento
de consultoria e de um olhar bem atento. Com certeza, bem analítico de tudo isso, né? E na prática do dia a dia, Milene, o que pode mudar na precificação, no controle financeiro, na hora de emitir notas? O que muda? A emissão de notas já muda a partir de 1º de janeiro de 2026. Aquele assunto que a gente falou lá no início dos municípios, a nota de prestação de serviço, hoje cada município emite do seu jeito. Sim, verdade. A partir de 1º de janeiro de 2026, existe uma regra geral para a emissão de notas fiscais de serviço. Vão padronizar, Padronizado, então. Exatamente. Com relação à precificação, nós vamos ter uma alíquota nova de 28%, é o que é a tendência, né? Isso não está regulamentado ainda, mas é o que se tem discutido sobre esse assunto. O meu fornecedor vai aumentar 28%, então eu preciso também mexer na minha precificação. Sim. E aí eu vou ter que olhar, eu vou lançar esses 28% puro, mas será que eu vou ter lucro mesmo assim? Algumas empresas vão conseguir baixar os preços, porque vão ter um aumento na cadeia anterior, que é na compra, né, do fornecedor, dele vai aumentar 28%, mas por outro lado, eles vão ter o crédito, vão conseguir aproveitar o crédito. Então, talvez consiga ter uma carga tributária menor. Olha, e coisa aí, boa. Seria esses 7% que vão fazer todo um estudo, um acompanhamento, uma consultoria. Sim. Para poder se adequar melhor. Outros não vão conseguir aplicar esses 28%, porque quem é que dita a regra do consumo? É o consumidor, é o mercado. Com certeza. E o consumidor pode não aceitar, né, esse aumento de preço. E aí é a hora que, né, precisa olhar de maneira geral. Sim. Porque nem sempre essa precificação vai ser assim tão simples, tão pura. Sim. 28% para todo mundo e acabou. Com certeza. Até porque no final sempre quem paga a conta é o consumidor, né? É verdade. E você fala muito sobre essa organização financeira. Por que fluxo de caixa, conciliação e dados bem feitos, eles se tornam ali mais importantes com a reforma? Veja bem, hoje a maioria dos empresários trabalha com dinheiro do governo. Como é que eu posso te explicar isso? A gente nós faturamos, por exemplo, o mês de janeiro, e a gente recebe, e a gente vai pagar esse tributo só no dia 20, se a gente for do Simples Nacional, por volta do dia 20 de fevereiro. Sim. Então, a gente tem aí entre 30 e 50 dias para trabalhar esse dinheiro. A reforma tributária prevê uma situação chamada split payment. Isso tem sido muito divulgado aí, muito discutido e muita gente com dúvida. O que seria isso? O que vai ser o split payment? Só esclarecendo que isso ainda não está regulamentado. Então, a gente ainda não sabe exatamente como vai ser. A gente está gravando aqui em dezembro de 2025. Pode sair uma regulamentação em qualquer momento, mas hoje a gente não tem. Hoje a gente está na especulação, né, desse cenário. O que a lei fala de maneira geral é que no momento em que a fatura for emitida e o recebimento do serviço ou do produto for feito, a parte do governo ela já vai ser retida. Então, independente do meio de pagamento, se for por Pix, por transferência, por cartão bancário, o governo já vai reter o valor dele para evitar essa onegação fiscal que a gente tem hoje, né? Então, quando a gente fizer o pagamento, eu como consumidor for lá e fizer o pagamento, a parte do governo já vai ser retida e para o lojista, o comerciante, o prestador de serviço vai ser o líquido. Isso pode quebrar muita gente. É verdade. É verdade, mas ao mesmo tempo vai ser bom porque não vai ser mais tão fácil aí sonegar impostos como muita gente a gente sabe que fazia, né? Então, a ideia é essa. Até a própria forma de aproveitamento de crédito, que a gente já falou sobre isso, precisa ter uma nota fiscal idônea e
eu só consigo aproveitar o crédito se a cadeia anterior, ou seja, o meu fornecedor, tiver pago o imposto. E aí o que vai acontecer? É uma fiscalização, né, simultânea. Porque se eu não posso aproveitar o crédito de quem está me fornecendo, eu vou deixar de comprar dele e vou comprar de alguém que não sonega. Com certeza. Então, a ideia do governo é essa. É um negócio muito bem conectado, muito bem arranjado, né? E a gente sabe que o Brasil, em termos de fiscalização, em termos de acompanhamento tributário, Receita ainda deixava a desejar, né? Mas eles, assim, a gente tem mecanismos que não tem em outros países desenvolvidos. Olha, a gente tem, sim. E agora está fechando mais ainda o cerco, né? Então a fiscalização agora vai ser mais pesada. Eu acho que quem está nos assistindo, que é empresário e que já tem algum tempinho aí de caminhada, sabe o quanto essas questões de tributação foram sendo aprimoradas e que hoje é muito, muito, muito online. Por exemplo, hoje você vende com cartão de crédito, a operadora do cartão de crédito já informa a Receita Federal que você fez aquela venda. Se você não emite o documento fiscal, você automaticamente cai na malha. Sim, é verdade. Então, é uma fiscalização bem parecida com isso, e o governo tem meios, porque os bancos já fornecem informações, as operadoras de cartão oferecem informações, cartório oferece informações, então a gente está bem cercado para que essa sonegação diminua cada vez mais. A gente está no Big Brother, né? Exatamente. Todo mundo está vendo tudo que você está fazendo o tempo todo, em todo lugar. Essa é a verdade. Fiscal eletrônica. Né? A gente lembra que, né, quem tem uns 30 anos a mais, lembra que há pouco tempo atrás você comprava no cartão de crédito, tinha aquela maquininha carbonada, você colocava o cartão e passava, e aquele papelzinho ia lá para a operadora de cartão para vir a cobrança na sua fatura. Hoje é online, na hora que você passa o cartão, o celular apita, antes mesmo de sair o papelzinho na máquina. Então, vem evoluindo muito. Sim. E para quem está nos ouvindo, nos assistindo agora, qual que é o primeiro passo prático para se preparar e não ser pego de surpresa nos próximos anos? Olhar para o fluxo de caixa. Então, assim, ter uma reserva financeira. Começa agora. Nossa, você sempre fala de reserva financeira. Gente, o quanto isso é importante. Eu preciso fazer a minha. Mas é importante para o empreendedor, para a pessoa física, para todo mundo. É verdade. Né? Porque no momento em que o split payment começar a ser aplicado, ou seja, você começar a receber ali só o líquido e você não tem o dinheiro para pagar, aquele dinheiro que você esperava 20 dias para pagar o imposto, você tem que ter na hora, atrapalha as outras coisas, vira um efeito dominó, né? Então, reserva financeira e começar a olhar para quem são seus clientes, quem são os seus fornecedores. Eu vendo mais para pessoa jurídica, B2C, B2B, para olhar se vai ser interessante eu continuar no simples. Não, eu vou precisar mudar porque se eu vendo mais para outros clientes, pessoa jurídica, eles vão me aceitar no Simples Nacional? Ou eles vão querer que eu migre para poder aproveitar os créditos? E quem eu vendo? São fornecedores idôneos? Eu vou conseguir aproveitar esse crédito? Sabe? Esse olhar, essa análise que tem que começar a ser feita agora. Com certeza. E Milene, o empreendedor que ignora a reforma tributária, agora ele pode pagar ali um preço mais alto lá na frente? Que tipo de problema isso pode gerar para ele? É o que eu falei no início, 93% podem pagar mais impostos. Por quê? Porque não olhou para esse cenário completo, né, esse cenário inteiro, e aí a reforma tributária chega, aplica-se uma alíquota maior do que eu estou acostumada, eu não consigo reprecificar isso para o meu consumidor. Sim. E aí eu posso quebrar, né? E eu vou te falar uma coisa, tem muito negacionista de reforma tributária por aí,
inclusive profissionais contábeis que estão contando com prorrogação disso, e eu entendo que isso não vai acontecer. Tenho participado de muitas rodadas aí de discussão, mentorias, pessoas que estão próximas, inclusive que fazem parte das comissões da reforma tributária, né? Tem muitos contadores, muitos colegas que fazem parte dessa comissão, e eles dizem que não vai ser prorrogado, não vai ser. 93% é um número muito alto. Muito alto. E isso é independente de política, de cenário A ou B, ou político A ou B, isso vai acontecer. Sim. E já deveria ter acontecido há muito tempo. A carga tributária não vai diminuir. O Brasil vai continuar sendo uma das maiores cargas tributárias do mundo. Sim. Mas a intenção é simplificar e diminuir essa navegação. E eu vejo que isso não vai ser adiado, não. A fiscalização vai aumentar e isso é necessário, né? É necessário. E pensando em planejamento, a reforma tributária ela pode influenciar decisões como mudar de regime, ajustar os preços ou até rever ali o seu modelo de negócio? Totalmente. Todo empresário, pequeno ou grande, vai ter que rever seu regime tributário, sua precificação e o que eu já falei, né? O modelo de negócios em si. Se eu sou um empresário que compra só de alguém que é do Simples Nacional, vende só para o consumidor final, talvez não seja importante eu mudar de regime. Mas se eu, por exemplo, pratico mais a venda pessoa jurídica para pessoa jurídica, já preciso olhar. Sim. E a reforma tributária, ela também vai interferir em quem é MEI ou não? Não. Quem é MEI não vai interferir. Né? O microempreendedor individual vai continuar com o mesmo regime. Existe aí uma expectativa de que o limite de faturamento aumente, que até agora não saiu. E repito, quem é Simples Nacional também não vai precisar mexer, mas se não olhar, pode ter problema. É verdade. E para o pequeno empreendedor, né, que já sente dificuldade em pagar impostos hoje, qual que é o maior cuidado que ele precisa ter nesse período de transição? Olhar para o seu negócio com cautela, com a seriedade que o empreendimento exige. Porque muita gente, e eu posso falar com muita certeza, muita gente abre empresa, quer empreender, mas não vê aquela atividade ali como um negócio, como uma empresa. E vai tocando de qualquer jeito. É como você sempre fala, é preciso trocar, né? Precisa ter uma mudança de mentalidade e o empresário olhar o negócio dele, por menor que seja, como um negócio. E isso é a maior dificuldade que a gente vê hoje, né? Ainda. Toda semana, todo dia, a gente vê aquele empresário que abriu uma empresa, começou a faturar, mas não pagou os impostos, deixou tudo para lá. E aí, hoje mesmo eu recebi uma pessoa no escritório que abriu uma empresa lá no passado e fechou, baixou o CNPJ e está agora com as dívidas todas no CPF, na dívida ativa. Nossa. E tomou um susto. Por quê? Porque o profissional anterior falou que baixou e ela não pagou os impostos e achou que estava tudo ok. Não, a dívida vai para o CPF, né? Vai para o CPF. E pode acreditar que vai mesmo. E aí, qual é a questão? A hora que a pessoa precisa, tá com o CPF negativado, estava lá com protesto no cartório, enfim. Sim, não brinque de empreender, gente. Não brinque de empreender. Até porque empreender no Brasil não é para amador. Tem isso também, né, Milene? Milene, muito obrigada por trazer clareza para um tema aí que costuma gerar muito medo, muita confusão. Mas antes da gente finalizar, eu sinto que você ainda tem algo a dizer. Diga! Não, é porque essa matéria ela é muito ampla. Sim. É impossível a gente discutir todas essas questões da reforma num podcast ou numa tem conversa. Muito assunto. Tem muito assunto para rolar.
Mas não é uma questão de desespero, é uma questão de realmente separar quem quer seguir em frente com sucesso, com clareza. O papel do contador, obviamente eu preciso, né, trazer uma luz aqui para a minha atividade, para o meu trabalho. Sim. O papel do contador vai ser cada dia mais consultivo, de estar perto do empresário e ajudá-lo justamente a entender, né, olhar para o negócio dele, não só para o tributo. Sim. Olhar para as atividades que ele exerce, para aquilo que ele faz, analisar a carteira de fornecedores dele, a carteira de clientes, analisar os produtos que ele vende, se ele está com as classificações tributárias corretas. Então, cada dia mais, aquele empresário que brinca de empreender, que acha que o contador ele é só um gerador de despesa, um gerador de tributo, um mal necessário, precisa mudar essa mentalidade. Porque verdade. O seu contador vai precisar estar muito perto do seu negócio e virar seu melhor amigo. E ninguém melhor do que para olhar os números da sua empresa que o seu contador, né? Exatamente. Só que isso vai demandar também dos profissionais mais estudo, mais preparação e, obviamente, esses contadores, esses profissionais, tanto de contabilidade quanto de finanças, vão precisar ser mais valorizados. E aí eu preciso trazer, né, essa luz aqui para a minha classe. A gente precisa ser olhado com muito mais valor, com muito mais consciência de que nós somos as pessoas que podem ajudar os empresários a crescer. Com certeza, Milene, e ficou claro que a reforma tributária não é um bicho de 7 cabeças, não é para gerar pânico, é para que você possa entender, se organizar e planejar melhor o seu negócio, né? E Milene sabe disso melhor do que eu. Se você quer empreender com mais consciência, menos sustos, continue acompanhando o Descomplicando a Contabilidade. A Milene nas redes sociais. Milene, por favor, já deixa o seu @ para que as pessoas possam te seguir, de repente tirar dúvidas com você também. Meu @ é Contadora das Empresárias. Eu costumo dizer que não é uma questão sexista, foi uma questão de vários grupos de empreendedorismo feminino, dos quais eu participei, e titularam assim. E aí eu achei legal, porque não é sexista, mas é fato que ser mulher e empreender é mais difícil. Com certeza, concordo com você. É verdade. Ser mulher empreendedora e de sucesso mais difícil ainda. Mais difícil ainda. É verdade. Então, se você tem dúvida, já segue a Milene. Milene vai responder todas as dúvidas que chegarem. Ou mande para a gente também aqui nos comentários do YouTube, se você assiste a gente pelo YouTube. No Spotify, se você ouve a gente pelo Spotify, já deixa sua dúvida sobre o assunto. E sugestão também de novos temas, né, Milene? Exatamente, mas não deixa para quando as bombas estiverem estourando, não. Me procura agora, vamos conversar, vamos fazer uma análise para a gente se preparar e não ter susto. É verdade, importante. Milene, muito obrigada mais uma vez por sua presença aqui no Estúdio Comunicafé, Descomplicando a Contabilidade. Muito obrigada também a você por sua companhia. E a gente se vê no próximo episódio aqui no Estúdio Comunicafé. Até lá!